conversar hoje com você sobre presença de Deus e encontros com Ele. Davi, o maior rei de Israel, Davi chamado o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um segredo. Davi é ascendente de Jesus, Jesus é chamado filho de Davi, porque vem da linhagem de Davi. E ele tinha algo na vida dele que o conduziu em vitória, em todas as suas guerras. Esse segredo lhe foi gerado antes dele ser rei. É exatamente sobre isso que eu quero meditar com você aqui nessa noite, para que possamos entender com mais profundidade, não somente esse resultado que nós vemos na vida de Davi, mas compreendermos mais sobre a presença de Deus e sobre encontros com Deus, porque é isso que nós precisamos. Eu vou citar aqui algumas passagens inicialmente, para nós fundamentarmos, nós fazemos uma introdução, entender o contexto, tá bom? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós vemos assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. Aqui o profeta está falando para Saul, que era o rei naquela época, e Saul tinha desobedecido a Deus e tudo mais, e ele foi reprovado na sua função. Então o profeta estava trazendo essa palavra para Saul, imagina a palavra dessa, bem dura. E ele continua: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então aqui o profeta está falando sobre Davi, que posteriormente veio a ser rei. Agora vamos ver Atos 13, 22, que é a referência no Novo Testamento sobre essa questão aqui. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então nós vemos aqui um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aqui Davi, que veio a se tornar rei, tem essa característica, e ele, como rei de Israel, ele venceu todas as suas batalhas. Ele venceu todas as suas guerras. Então eu creio que nós temos algo a aprender com ele aqui. E é justamente nessa direção que nós estamos indo. Davi era conhecido pelas pessoas através de um certo atributo. Olha o que está escrito também em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 18. Ali, o rei estava querendo alguém para tocar a harpa, para que ele pudesse ser liberto dos espíritos malignos que o afligiam. E alguém chega para o rei e cita qualidades de Davi. Sabia tocar bem, era de boa aparência, mas tem algo ali no final que é o principal: o Senhor Deus está com ele. Então nós vemos aqui referências claríssimas de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que eu e você queremos ser, amém? E Deus era com ele, Deus está com ele. Olha o que está escrito no capítulo 18 de 1 Samuel, no versículo 14. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Então, eu te convido a entrar no contexto de Davi, o que fez com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, um homem com quem Deus andava, um homem que vivia uma vida de intimidade com Deus. Por conta disso, ele foi vencedor em todas as suas batalhas, perdeu apenas para ele mesmo. E cometeu erros gravíssimos, creio que a grande maioria conhece a história ou parte dela, mas nunca perdeu para ninguém. E Davi
ele era bem-sucedido em tudo aquilo que ele colocava em suas mãos. Até em alguns momentos o rei Saul tentou colocar armadilhas, colocou ele na frente de guerra, para ver se ele morria na guerra, e pelo contrário, ele vencia tudo. Por quê? Porque Deus era com ele, Deus estava com ele. E eu quero então, entendendo já esse contexto, esse fim da história, essa conclusão, eu quero ir com você lá na raiz. O que fez com que esse homem fosse assim? Não sei se você sabe, mas Davi, ele foi escolhido rei por Deus. Isso aqui que você acabou de ouvir e ler, aconteceu o momento em que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Quando o profeta fala para Saul, para o rei, já escolhi um homem segundo o meu coração. Sabe quando acontece? Quando Davi ainda era um jovem. Davi, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era um adolescente. Ele estava ali no lugar onde ninguém estava vendo. Ele estava lá cuidando das ovelhas. E eu não sei se você conhece o contexto geográfico, região desértica, tendo alguns lugares com pasto, tendo alguns poucos lugares com água, tendo lugares perigosos, tendo animais selvagens ao derredor. E é nesse contexto que Davi cuidava muito bem das ovelhas de seu pai. Ele tinha os seus irmãos mais velhos, os irmãos que posteriormente se tornaram guerreiros. Ele estava lá sendo um filho precioso, fazendo a sua parte, porém tinha algo especial em Davi, a ponto de quando ele ainda como um pequeno pastor, ele foi lá entregar suprimentos para os seus irmãos quando o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel, e ele diz lá para o rei: olha, pode deixar que eu vou enfrentar esse gigante aí. Aí, como que você, rapaz moço, que lá é um guerreiro, é gigante? Não, pode deixar. Eu estava lá no campo, e veio o leão, veio o urso, e eu fui lá, peguei ele pelo gogó e acabei com ele. E aí você fica imaginando, né? Hoje a gente já sabe da história, mas se nós entrarmos na história, um rapaz jovem vê um leão. Alguém já viu um leão de perto? Eu fui no zoológico há uns anos atrás, eu vi um leão de perto, assim, acho que uns 5 metros. E aquele abençoado ainda mandou um rugido. Gente, tremeu o ambiente. Eu falei, Jesus, que animal grande, aquela juba daquele tamanho, aquele cabeção desse tamanho, assustador. E quando eu vi aquele leão, eu fiquei imaginando Davi, porque ele fala que quando o leão ou o urso vinham para cima dele, ele pegava pelo pescoço, e eu imagino que seja por baixo, porque ele enfiava a lança. Ele tinha uma estratégia, mas enfrentar aquele bicho daquele tamanho, tem que ter muita coragem, muita certeza. Só que nós vamos ver exatamente aqui por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem especial que venceu todas as suas batalhas, que era reconhecido pelas pessoas como o homem com quem Deus andava. Ele tocava a sua harpa e o espírito maligno saiu de Saul. Ele foi um homem que discerniu, conheceu o coração de Deus. Ele não prevaleceu da sua autoridade. Ele teve alguns momentos de oportunidade de matar Saul, ele não matou porque ele honrava o rei, ele enxergava de uma forma espiritual. O próprio fato dele encarar Golias, ele tinha uma ótica diferente, ele via, não, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. E ele tinha certeza que ele ia vencer aquela batalha, como aconteceu. Então eu quero entrar com você exatamente lá na raiz, lá em Salmo 23, para nós extrairmos aqui como e por que, de alguma forma, Davi, ele estava com Deus, ele andava com Deus. Havia a presença de Deus na sua vida.
Salmo 23, os 4 primeiros versículos apenas. Agora eu quero que você faça um esforço para se colocar lá no deserto, conduzindo muitas ovelhas, que não são suas, são do seu pai, e você tem lá uma responsabilidade de cuidar de cada uma delas. Você está num ambiente muitas vezes inóspito, sozinho, solitário, e você está lá, e Davi, naquele lugar, ele extrai de lá memórias que posteriormente escreveu em Salmos. Quero ler com você a partir do versículo 1, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu já começo imaginando Davi olhando para ele mesmo como pastor e pastoreando as ovelhas, e ele cuidando das ovelhas, e ele fala para Deus: o Senhor é o meu pastor, eu sou tua ovelha, da mesma forma, Pai, que eu estou aqui cuidando delas, eu cuido de cada uma delas, porque mesmo quando vem um leão e um urso sobre uma delas, cada uma das ovelhas era importante. Eu fui lá, eu poderia ter deixado aquela ovelha é só uma dentre tantas, e afinal de contas é um leão, é um urso. Quem sou eu para ir contra? Não, ele foi lá para salvar aquela ovelha, porque cada ovelha era importante. O Senhor é o meu pastor. Eu entendo a importância que eu tenho para ti. Eu entendo o quanto o Senhor me ama, porque quando a gente ama, a gente dá valor para a pessoa, certo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qualquer coisa na vida pode faltar, mas a presença dele não pode faltar. A presença de Deus não pode faltar. O Senhor é meu pastor, não me faltará, talvez a forma no português melhor para ser traduzida. A presença de Deus não pode nos faltar. Vamos continuar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos entrar na ótica de Davi para a gente entender isso. Me faz repousar em pastos verdejantes, em meio ao deserto. O Senhor, como meu pastor, me leva a pastos verdejantes aonde eu tenho sustento, onde eu tenho a segurança. No meio do deserto, eu como pastor, pai, eu conduzo as ovelhas do meu pai a esses pastos. Eu procuro os lugares adequados para que as ovelhas possam estar se alimentando. Possam estar seguras. E da mesma forma, Deus, é assim que eu me vejo contigo. O Senhor me faz repousar. Eu fico imaginando Davi, encontrou aquele lugar, aquele pasto verdejante, e ele estica a perna, cruza uma em cima da outra, coloca a mão no pescoço e louva a Deus e agradece. O Senhor me faz descansar, me coloca em pastos verdejantes. O Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Leva-me para junto das águas de descanso. No lugar desértico. O pastor, ele conduz as ovelhas até a água para que elas possam beber, se hidratar, ter aquilo que precisam. E Davi, então, naquele cenário, ele olha: o Senhor me leva às águas de descanso, eu posso me refrigerar, refrigera-me a alma. Você vê Davi aqui, através desses salmos, trazendo palavras de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, associando as realidades em que ele vivia no seu dia a dia, na sua rotina. Você vê aqui Davi enxergando a mão de Deus nos pequenos detalhes, contemplando a natureza. Eu me lembro de Romanos 1:20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade, são vistas ou conhecidas ou reconhecidas por meio da natureza criada. E eu vejo ali Davi fazendo exatamente isso, contemplando. É um tempo de contemplação, um tempo de percepção, um tempo de refinamento, de visão, onde ele está ali
observando essa situação acontecendo com ele, ele está vendo claramente a mão de Deus, e ele se vê claramente ali na presença desse Deus poderoso, e ele usa as palavras da sua rotina para expressar essa adoração e registra isso através desses salmos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque lá na caminhada tem animais selvagens, tem perigos, tem ladrões. E o Senhor, da mesma forma que Davi conduzia as ovelhas nos caminhos corretos, o Senhor nos conduz nas veredas da justiça, por amor do nome dEle. E a gente vai percebendo esse coração de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E ele passava por vales. Você já passou por algum vale, em algum lugar perigoso? Que você olhava assim? Você já foi no trem fantasma, no parque de diversão? E você fica naquela expectativa. Uma vez, lá no Rio de Janeiro, o GPS nos levou, a gente foi visitar a família, o trajeto normal ficou alagado por conta das chuvas e o GPS nos levou para um outro caminho. Quando a gente foi ver, nós paramos dentro de uma comunidade, tinha uma barricada, eu passei espremido o carro na barricada, até arranhou o carro, e a gente se viu num lugar perigosíssimo. Aí eu fui, acendi a luz do salão dentro e fui devagarzinho. E aí a gente via as pessoas na esquina assim olhando e tal, tinha os olheiros. E ali eu acho que estava todo mundo em intercessão intensa dentro do carro. A minha esposa do meu lado, então. Gente, Vale da Sombra da Morte. Poderia tudo acabar ali, porque era um carro desconhecido. Eu não sei se você já passou, está passando por um Vale da Sombra da Morte, onde parece que as coisas não estão legais. Mas, ainda que nós andemos pelo Vale da Sombra da Morte, na presença de Deus nós não tememos mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eis aí o segredo. A presença, diga, presença de Deus. Vai lá, repete comigo. Pode faltar tudo, mas a presença de Deus não pode faltar. A presença do Senhor revestia ele de coragem, de força, sabedoria, inteligência. E nós vemos em Davi uma profundidade de presença de Deus. Esse mesmo fator de presença de Deus é o fator de vitória, é o mesmo padrão que nós vemos na vida de Moisés, por exemplo. Lá em Êxodo 3:12, depois de Deus chamar Moisés para libertar o povo de Israel, nós vemos lá Deus convidando Moisés, falando, dando a missão, diga missão. Olha só, dá a missão para Moisés, Moisés fala, olha, eu não tenho condições, sou limitado, não sei falar direito e tudo mais. E aí Deus vem e fala o segredo para que ele fosse bem sucedido na sua missão. Deus respondeu, eu estarei com você. Eu estarei com você. Poxa, faz aquilo que você ama fazer, fala a pessoa do seu lado, Deus é contigo, vai lá. Aí a gente vê também Josué. Deus chama Josué para ser o líder do povo de Israel para entrar e conquistar a terra prometida. Sucessor de Moisés. Josué teve um encontro com Deus, como Moisés teve, como Davi tinha, e acabou de demonstrar através de Salmos. Diga, encontro com Deus. Vai lá, vai gravando, que a gente vai juntar essas peças no final. Encontro com Deus, ele buscava a presença, Deus fala para Moisés, tem uma missão e tem uma promessa. Vou estar com você, vou estar com você. Josué, leva o povo para conquistar a terra. Existe uma promessa, existe uma missão e existe uma promessa. Josué 1:9 diz assim, não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Por quê?
o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Uma missão e uma promessa. Eu não sei qual é a missão que você está vivendo, mas eu sei que se você estiver vivendo a missão que Deus tem, existe uma promessa sobre a sua vida. A presença de Deus te garante aquilo que Davi viveu, que Moisés viveu, que Josué viveu e que muitos cristãos vivem, que é a vitória final, porque as pessoas que andam com Deus, elas têm um placar final definido. Nós precisamos apenas viver a missão, viver a guerra. Nós temos tantos exemplos na palavra de Deus, Gideão, Paulo, e vamos então entrar no nosso contexto, meu e teu agora, dos discípulos de Jesus. Existe uma missão para aqueles que são discípulos, seguidores de Jesus, existe uma promessa, que estão registradas lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Missão. Agora vem a promessa: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Diga aleluia aí, diga amém, glorifica, oh Deus. É uma promessa, e eu creio nessa promessa. Quem crê nessa promessa? Nós temos uma missão e temos uma promessa. Davi tinha uma missão, na verdade tinha várias missões pela frente. Ele não sabia que na missão que ele tinha recebido do seu pai, ele estava sendo treinado para ser o futuro rei de Israel. E ele passava por testes, por provas, situações que acontecem na nossa vida hoje são preparações para o que vem pela próxima etapa, na próxima estação. E nós precisamos ser aprovados nas provas do agora para sermos aquelas pessoas que vão viver o que Deus tem. Então, esse fator de vitória está claro para nós. Enquanto vivemos a missão que o Senhor Deus tem para nós, tudo pode faltar, menos a sua presença. Porque a presença de Deus é lugar de paz. A presença de Deus é lugar de segurança. A presença de Deus é a fonte que nós precisamos para a vitória no cumprimento da nossa missão. A presença de Deus é o que nós precisamos para continuarmos dando cada passo na direção certa. E agora eu quero entrar então, para sairmos do abstrato e irmos para o físico, o concreto. Grave uma coisa: a presença de Deus é adquirida e expandida através de encontros com Deus. Não tem como crescer na presença de Deus se não for dessa forma. Você vê Davi lá, ele vivia na sua rotina tendo encontros com Deus. Já percebeu nas palavras de Salmo 23? Dá para perceber isso em outras palavras também. Você percebe um Davi conectado com Deus, vendo Deus em sua movimentação, vendo Deus na sua beleza, na sua criação, vendo Deus em cada etapa, em cada momento, crescendo naquele momento onde ninguém estava vendo, ninguém sabia o que estava acontecendo, e ele estava lá buscando uma vida de intimidade com Deus. Deus sabia disso e falou para o profeta lá, estava lá longe. Ele fala: tem um homem segundo o meu coração. Ele via Davi lá no deserto, ou nos pastos verdejantes, ou nas águas de descanso. Ele via Davi o contemplando. O Davi estava lá, longe de todo mundo, mas estava na presença de Deus. Ele foi desprezado por ser jovem, ele foi desprezado por ser apenas um pastorzinho. Os irmãos dele falaram isso para ele: vai lá pastorear as poucas ovelhas do teu pai, vai, seu arrogante. Foi o que ele ouviu dos seus irmãos mais velhos, quando ele chegou lá para trazer o suprimento para os seus irmãos, que faziam parte do exército de Israel.
E ele procurou saber o que estava acontecendo. Ele ficou indignado com aquele gigante lá, filisteu, afrontando o exército de Israel. Ele foi perguntar o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí? Pensa, aquele gurizão chegando no meio de um monte de guerreiro, falando: o que está acontecendo aí que esse cara está afrontando o nosso exército? Aí o irmão dele vai e fala isso para ele: o que está querendo aqui? Olha só. Mas existia em Davi a presença de Deus, que as pessoas não vão enxergar. Sabe quem vai enxergar? Quem tem a presença de Deus também. Quem não tem a presença de Deus ou tem pouca presença, busca pouco, não vai entender. Mas aí aconteceu o que aconteceu. Davi se coloca para vencer e venceu. Depois, outras coisas aconteceram. Passou por muitas provas, testes, e a promessa de Deus se concretizou. A promessa de Deus para aqueles que andam com Ele, elas certamente irão se cumprir. Amém? Então, a presença de Deus é adquirida e expandida através de encontros com Deus. Então, eu quero agora caminhar com você para uma prática, porque todos nós, creio que queremos a presença de Deus. Olha, nós queremos os resultados de Davi, nós queremos os resultados de Moisés, nós queremos os resultados de Josué, nós queremos os resultados dos discípulos de Jesus que nos fizeram chegar até aqui, por isso estamos aqui juntos adorando a Deus. Nós queremos os mesmos resultados, o mesmo estilo de vida, mas nós precisamos aprender com eles. Os encontros com Deus, eles são individuais e coletivos. Os encontros com Deus mudam a nossa vida para sempre. Os encontros com Deus, eles transformam a nossa vida, transformam o nosso caráter, libertam a nossa alma. Os encontros com Deus curam o corpo. Os encontros com Deus abrem caminhos sobrenaturais. Nós vimos aqui curas sobrenaturais, né? Angélica que experimentou nesses dias, outras pessoas também, tantos aqui já experimentaram curas sobrenaturais de Deus. Encontros com Deus abrem os céus sobre nós. Encontros com Deus são o céu na terra. Encontros com Deus ampliam a atuação da fé. Encontros com Deus fazem com que o sobrenatural se torne natural. E é sobre isso que nós temos falado, porque desejamos mais atuações sobrenaturais no nosso meio, porque entendemos que por meio da fé nós temos acesso ao sobrenatural e as movimentações espirituais do nosso meio, que estão cada vez mais aumentando, elas precisam se tornar cada vez mais normais. As curas cada vez mais normais. São naturais no nosso meio, de pessoas que buscam o coração em Deus, que andam com Ele, conquistas sobrenaturais, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se nós somos filhos desse Deus todo-poderoso, então aquilo que não é possível para o homem é possível para... Essa é a realidade, as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, como que nós vivemos então uma vida de intimidade, uma vida na presença, andarmos com Deus, na presença dEle, com o coração ligado ao dEle? 1. Valorizando os encontros com Deus. 2. Provocando novos encontros com Deus. Pega isso para o resto da sua vida. Os encontros com Deus, eles trazem mais percepção do seu amor, do seu poder. Os encontros com Deus geram luz sobre as trevas. É mais força na tribulação. É mais convicção prevalecendo sobre a dúvida e o medo. É maior ação da sua glória, da sua graça. Os encontros com Deus sempre serão bifurcações entre o atual e o novo. Os encontros com Deus sempre vão nos colocar em momentos decisivos. E eu tenho certeza que essa noite aqui está sendo esse momento para a vida de várias pessoas aqui. Não uma, duas só. Tem várias pessoas aqui. Essa noite é uma noite de encontro com Deus. E encontros com Deus nos levam a momentos decisivos na nossa vida. Momentos de fé, momentos de crer na sua palavra. Crescer em coragem, força e dar um passo à frente.
Então é muito importante nós valorizarmos e provocarmos encontros com Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 29:13. Uma passagem muito conhecida. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de meio coração. Não, né? Todo coração. Bom, baseado nisso, eu quero dar algumas orientações sobre esses encontros com Deus. Vamos para a prática. Primeira coisa. Deus, ele se manifesta, como eu falei antes, no individual e no coletivo. Nós vamos transitar sobre esses 5 pontos aqui, rapidinho. E que o Espírito Santo traga clareza para você. Primeira orientação prática. Eu posso dizer para você aqui que isso aqui funciona porque eu estou há 30 anos experimentando isso. Então, é um experimento validado. Tá bom? Aproveite ao máximo todas as oportunidades criadas pela igreja, enxergando de forma espiritual tudo que é preparado. Sabe por que as pessoas perdem encontros com Deus? Porque enxergam da ótica humana. Olham aspectos humanos. Ah, o louvor? Ah, eu não gosto dessa música. Ah, mas tal coisa eu não gostei. Ah, mas hoje eu não vou lá ver não, porque tem o jogo do Mundial. Se tem alguém que ficou em casa e vai ver esse vídeo depois na semana, vai escutar essa. Gente, preste atenção. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade porque eu enxergo dessa forma há muito tempo. Isso tem transformado a minha vida. Por exemplo, um dos encontros coletivos com Deus é o culto. Eu quero aqui, com todo o coração, tentar de alguma forma trazer essa ótica do céu espiritual para que a gente entenda de forma alguma como uma cobrança ou uma forçação de barra. Não, preste atenção, eu estou falando isso como irmão agora, não estou falando como pastor, estou falando como irmão em Cristo. Gente, preste atenção. O culto é um culto ao Senhor. É algo que foi preparado por várias pessoas que estão buscando a Deus. Tem pessoas que limparam aqui, você sentou numa cadeira, o pessoal ensaiou na sexta-feira para música, o pessoal se posicionou para a recepção para poder receber bem. O pessoal do Ministério Infantil está lá buscando em Deus para estar ministrando na vida das crianças. Não é só tomando conta das crianças, é ministrando na vida delas. As pessoas na cantina lá, guerreando, e chegaram cedo, e estão servindo da melhor forma para poder também, porque a cantina gera recurso para o projeto social, e também para gerar comunhão pós-culto, antes do culto, em todo um contexto. Então tem toda uma movimentação anterior para a preparação desse momento, para que nós todos juntos possamos, da melhor forma, ouvir bem o som, tirar os chiados, tocar bem a música, tocar bem as notas, ter um ambiente preparado para nós termos toda a nossa atenção para cultuarmos a Deus. Então o culto não é um lugar para frequentar, é um lugar para participar juntamente com os demais nessa expressão de adoração a Deus, e é nesse lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. É nessa atmosfera de busca. Se vocês me buscarem, me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então tudo é preparado para que nós possamos estar da melhor forma possível, buscando com todo o coração, estarmos com nossa atenção ligada. E agora, enquanto a palavra Logos, ela é declarada aqui pelo pregador da noite, Deus, o Espírito Santo, vai então pegando essa palavra, essa matéria-prima, e vai aplicando a você de uma forma específica. São remas. E essa atmosfera, existe uma guerra espiritual, e tem pessoas na intercessão intercedendo agora, estavam intercedendo antes, intercedendo durante, intercedendo sexta-feira, oramos na sexta-feira, as mulheres oraram terça-feira de tarde. Existe um ambiente espiritual para preparar para este momento, para que pessoas tenham encontros com Deus. Aí como é que eu vou olhar um momento
de culto apenas como culto. Ah, hoje eu não vou não. Às vezes por pouca coisa. Então entendam bem, eu estou aqui partindo de um princípio de valorização, de nós entendermos da perspectiva espiritual o que significa esses momentos. Quantos aqui, em algum culto na vida, tiveram um encontro com Deus? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha, quase todo mundo. Talvez até todo mundo. São um dos momentos em que nós temos a oportunidade de termos encontros com Deus, coletivos. Então, quanto mais nós enxergamos, aí que está a chave, quanto mais nós temos uma ótica de olhar para essas oportunidades que a igreja, a agência do céu na terra, a agência do céu na terra é a igreja, e a igreja, então, não está aqui, pelo menos aqui na IBG, não está aqui para poder gerar coisa, para poder entreter, não. Tudo que a gente faz tem esse propósito, de reconciliar as pessoas com Deus, fazendo discípulo de Jesus. Esse é o propósito nosso como igreja. Tudo que fazemos tem esse objetivo, a família, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pais, casais, tudo funciona nessa direção para que as pessoas tenham encontros com Deus, tenham a presença de Deus, sejam discípulos de Jesus, entreguem seu coração para Jesus e vivam isso aqui que está destinado aos discípulos, para que vivam essa missão e vivam debaixo dessa promessa de Deus, dessa palavra. Então, como é que eu vou olhar de uma forma menos valorosa, por exemplo, um encontro, um culto com Deus? É lugar da presença. A palavra pode não falar comigo. O louvor pode não falar comigo. Mas um abraço pode falar comigo. E Deus pode falar comigo diretamente. Você escutar a voz de Deus diretamente. Deus fala de várias formas. O que não pode faltar em nós é a valorização desses encontros com Deus. E esses encontros coletivos são fundamentais. Tudo que a igreja faz é espiritual. E são portas de acesso a encontros com Deus. A oração sexta-feira, a gente chega cansado do trabalho, poxa, oração, 9 horas da noite, vai até às 10, 10h30, meu Deus, mas é uma oportunidade de encontro com Deus. E aí eu me pego pelo gogó e vou lá na oração, mesmo sem ter vontade. Porque eu valorizo encontros com Deus. E aí a presença dele. Você imagina você crescendo na rotina, na frequência de encontros com Deus. Você vai cada vez mais andar com Deus. Vai cada vez mais ter a presença de Deus. Então, não olhar para os cultos ou as reuniões, discipulado, GD, recarregue, de uma forma natural. Hoje tivemos um tempo preciosíssimo aqui no Recarregue. Amém? Foi só aquele momento. O que está sendo falado agora, o que a gente está sentindo aqui, a atmosfera que está aqui, é só para a gente que está aqui. As pessoas estão ouvindo agora, estão vendo no vídeo. Vai ter a porção da palavra, mas a porção do resto todo que está acontecendo nesse momento de encontro com Deus não vai ser possível. Por quê? Porque é para nós que estamos aqui, nesse lugar do encontro. A mesma coisa lá no grupo de crescimento. A mesma coisa lá no seminário de casais. A mesma coisa é no Teams, aqui quarta-feira. Lugares em que nós temos oportunidade de termos encontros com Deus. Segundo ponto. Valorize, mantenha e cresça na sua vida de adoração, de devoção, de busca pessoal a Deus. Aí vai no individual. Você tem buscado a Deus de todo o coração? Existe algo, um presente para você.
Por isso que nós muitas vezes falamos sobre tempo a sós com Deus, falamos sobre oração. Gente, mas não é o tempo a sós com Deus pelo tempo a sós com Deus, não é para cumprir, não é para bater cartão, para estar com a conta espiritual positiva diante de Deus. Não é isso. É o quê? É nós crescermos em conhecê-lo. Por quê? Pode faltar tudo, mas a presença de Deus não pode faltar. E se a presença de Deus realmente é muito importante para mim, eu vou buscá-la. Eu quero mais. E a minha vida individual é como Davi lá, de Salmo 23, tendo comunhão com Ele, conversando com Ele, vendo Deus nos detalhes, vendo a mão do Senhor agindo, e no momento dos desafios vem aquela certeza, aquela convicção que leva ele a enfrentar os maiores gigantes e derrubar os gigantes, mesmo sem ninguém estar vendo. E aqueles momentos eram momentos de preparação para o melhor, para a vitória que Deus tinha logo ali na frente, para a missão que Deus tem. Isso Ele tem na tua vida, tem na minha vida. E o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento de alavancar a próxima etapa, a próxima estação. E Ele está chamando a mim e a você para mergulharmos nessa presença, conhecê-lo com mais intensidade, com mais profundidade, abrir os sentidos espirituais. Lembrei agora do versículo que fala que nós temos as faculdades exercitadas. Nós podemos exercitar os nossos sentidos na presença do Espírito Santo para vivermos tal como o Davi, que com o seu olhar, com o seu sentir o cheiro, com o seu tocar, ele percebia a presença de Deus, os movimentos de Deus. E por isso ele era bem sucedido em tudo, e eu quero ser igual. Deus aparece na hora que você menos espera. Eu fico lembrando quantas e quantas vezes eu já tive tempos com Deus ali e tal, e não acontecia nada, mas daqui a pouco, no outro dia, no outro momento, aí vinha uma presença sobrenatural. Aí tu escuta Deus fala por meio da palavra, você fala na oração, você está na adoração, estudando louvor, através de alguém, uma sinalização que acontece durante o dia. Terceiro ponto, abra-se ao treinamento contínuo da comunhão, porque Deus é um Deus de comunhão. Preste atenção, a comunhão é a plataforma de treinamento de Deus para que você ande na luz. 1 João, capítulo 1. A presença dele vem onde tem 2, 3 mais, é no relacionamento, porque o próprio Deus é relacionamento, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o que mais desvia as pessoas, afasta as pessoas, esfria as pessoas, são os problemas de relacionamento. São as nossas decepções, são os nossos problemas com as pessoas, a gente vendo alguém tendo uma atitude errada, ou a gente acha que a pessoa está errada. Aí nós esfriamos, nos afastamos. E a vida com o Espírito Santo, conhecendo a Deus, você cresce em não se afastar por conta dessas coisas, mas você observa com um olhar espiritual, você aprende o que não fazer, você aprende também o que fazer por meio da palavra e procura fazer o que a palavra ensina, perdoar, exercer domínio próprio, mansidão, paciência. A vivência em comunhão é o ambiente de treinamento de Deus para que possamos crescer na missão que temos e também na sua presença. Conforme vamos prevalecendo e avançando na caminhada, na missão, nós ficamos cada vez mais fortes. É por isso que Davi, quando ouviu os irmãos deles falarem, falou: poxa, eu só fiz uma pergunta, e continuou o processo. Ele não se abalou, não se intimidou. E eu sei que a intimidação tem vindo sobre o coração de várias pessoas aqui. Fala aí, em nome de Jesus, toda intimidação vai embora agora. Amém? Porque vem vozes intimidando, vozes do passado, vem pessoas agora. Começa a prevalecer e crescer para você ver se não começa a calúnia aqui, mentira lá, movimentos aqui, e assim vai. É normal. E isso tudo é ponte para você crescer. Você vai ficar mais forte, vai crescer em compaixão, vai ter mais presença de Deus. E aí não vão entender por que Davi estava lá e se desviava da lança quando Saul atacava. Saiu fora, estava lá na caverna, Saul estava lá, ele podia ter matado Saul, ele falou: não, vou tocar no ungido do Senhor. Aí ele vai lá, continua a guerra, vem lá na hora que o filho dele traiu ele, queria tomar o lugar dele. E aí vem lá o Simei tacando pedra, vai lá, seu homem de sangue e tal. Aí Davi sai fugido com os seus guerreiros. E aí os guerreiros dele falaram: ó, podemos pegar aquele cara e acabar com ele?
Não. Vai que ele está certo, fica tranquilo. Coração humilde, deixa ele. E foram embora. Então a gente vai aprendendo um homem segundo o coração de Deus. Com isso nós vamos tendo uma oportunidade de sermos treinados através da comunhão, através de relacionamentos, a amadurecer no fruto do Espírito e crescer na prática do amor. Quarto ponto. Então, não fuja dos relacionamentos. Quando tiver problema, situação, lembre do que a palavra fala. Busque ajuda, então, para, se você não lembrar, você pedir ajuda para você aprender a ultrapassar. Não fuja, não se afaste, não esfrie. Porque se a gente sai da comunhão, a gente esfria. Se a gente faz a coisa errada, a gente esfria. Se a gente não vive o que a palavra de Deus diz, a gente esfria, a gente perde a presença. Se alguém faz alguma coisa errada, ou você acha que fez, e você vai lá e fala com a outra pessoa, não com aquela que você acha que ela errou, você está quebrando o princípio e você esfria. Então você precisa fazer a coisa certa, crescer e viver a palavra que a gente tanto ensina aí nos modos de crescimento, para que você acerte, para que você ande no coração de Deus. Quarto, então, treine-se para estar de forma mais intencional nos movimentos espirituais e sinalizações do dia a dia. Foi o que eu acabei de falar dos sentidos exercitados, faculdades exercitadas. Deus está falando com você em todo o tempo. Está falando com você lá na escola, está falando com você lá no trabalho, está falando com você lá na faculdade, está falando com você lá na sua casa. Todo o tempo ele se move. Muitas vezes nós não percebemos, não ouvimos. Então fique atento àquilo que Deus está falando. Esteja mais atento, mais consciente da presença do Espírito Santo e do agir de Deus. Faça como Davi. Ele estava lá, pastoreando. Quando ele estava pastoreando, ele falava, estava lá conduzindo, passando no vale. Tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu sei que está comigo, Senhor. Está aqui, vamos embora, vamos ultrapassar. E aí quando ele está lá com as ovelhas bebendo água, e ele fala, ai, Senhor, me traz as águas tranquilas. Está lá com o pezão esticado na grama, no mato, sei lá onde, pastos verdejantes, ele fala, Senhor, me faz descansar, pastos verdejantes. Eu percebo a tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar me conduzindo aqui. Obrigado por acordar nessa manhã fria, chuvinha. Glória a Deus. Segunda-feira, vem segunda-feira, porque eu amo ir para o trabalho. Amém? Glória a Deus. Agradeça o trabalho que você tem. Se tem alguma coisa que não está dando certo, você fala, Senhor, o Senhor tem o melhor. Se tiver aí uma outra oportunidade, vai. Se não tem, continua me treinando. Está tudo certo. Eu sei que tu tens o melhor para mim, o Senhor me conduz às águas tranquilas. Então, cristão, vive torcendo para segunda-feira chegar, porque é o nosso campo missionário, está chegando, que é o último ponto. Sirva, evangelize mais. Essa é a base da grande comissão que nós já acabamos de ler em Mateus 28. Seu trabalho é o campo missionário, sua casa é campo missionário, sua escola é campo missionário, seu bairro é campo missionário, você é missionário, você é discípulo. Quantos discípulos tem aqui? Ei, então é o seguinte, viva a missão e a presença de Deus nunca vai faltar porque é uma promessa. Vá todo mundo, pregue o evangelho, conte aquilo que aconteceu com você, está acontecendo, a experiência que você está tendo, abençoe a vida de alguém. Compartilhe o que tem de bom, a tua cura, o que Deus falou com você, o que você sentiu, percebeu. Ninguém pode tirar de você ainda que não acreditem. Isso é uma verdade, acabou. Então, aproveite as oportunidades. Você vai ver só, quanto mais você se entrega em servir, em consolidar alguém, em ajudar, em discipular alguém, mais você cresce em Deus, mais presença dele vem. Por quê? Porque nós estamos vivendo a missão e não tem como evitar de viver a promessa. Amém? Valorize cada dia mais e mais os encontros com Deus. E provoque os encontros com Deus. Vá para a presença dEle. O que tiver, vai. Seja um fominha da presença de Deus. Não olhe de forma natural. Vira uma chave e comece a perceber o passear de Deus nos pequenos detalhes da rotina. Davi falou da rotina. Se você começar a ficar mais atento, pode ter certeza, talvez todos os dias, mas provavelmente em alguns dias da semana você vai perceber Deus fazendo, Deus falando
Presença de Deus em você. Isso é começando a aumentar mais ainda. E você sendo cheio dessa presença. Presença de Deus e encontros com Ele. Isso começa a partir de um coração que está entregue a Jesus. Ele deu o exemplo, deu a palavra, concedeu a missão e deu também a promessa. E é isso que Ele quer nos conduzir nessa noite. A partir de hoje, que seja liberado sobre a sua vida. Mais encontros com Deus. Mais da sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Quero orar